Bem-vindos, Miglis! Eu sou o Dan Vitoriano e esse é o episódio 4 do podcast Orgulho Tech. Sim, estamos de volta. Estou gravando aqui de São Paulo. Hoje é segunda-feira, 8 de abril, 9h30, e eu espero que você esteja assistindo isso ao vivo, mas que também você esteja assistindo depois, reprisado, você vai poder maratonar. Estou muito feliz de estar de volta com esse episódio e hoje a gente tem um convidado muito legal. Ele é jornalista, ele é um homem gay que tem um enorme apreço por experimentar novos desafios e ajudar outros criadores de conteúdo, assim como eu, a se destacarem no LinkedIn, na comunidade do LinkedIn. A gente vai trocar muita ideia legal, viu? Eu vou dar um alô aqui pro nosso chat para saber se a gente todo mundo tá ouvindo a gente bem aqui. Alô, alô, chat, eu quero saber de onde vocês são. Quantos anos vocês têm, qual é o seu gênero, qual a sua orientação sexual, por que você tá aqui no podcast Orgulho Tech, tá? Estamos aqui já com o Vitor Marques, o Devis 40 mais tá aqui com a gente também. Obrigado aí por estar assistindo. Aproveita, deixa seu like, inscreve no canal, compartilha essa live aí, manda no grupo do Zap das amigas, entendeu? Eu não me apresentei, eu sou Dan Vitoriano, sou dev, produtor de conteúdo, agora LinkedIn Top Voice. Eu também venho do Yakult, Avon e Tupperware, tá bom? Então vamos lá, galera. Tô aqui agora com o meu convidado e eu vou apresentá-lo, tá? Então vamos lá. Ele é jornalista, trabalhou como editor no LinkedIn na criação e curadoria de conteúdo sobre as principais notícias de negócios para milhões de usuários no Brasil. Agora, como Creator Manager, seu papel é ajudar a comunidade de creators a alcançar mais sucesso na plataforma. Para o seu TCC na faculdade, olha só que legal, ele escreveu um livro-reportagem intitulado Transbordar, aonde ele falava sobre famílias compostas por pessoas transgêneros, o que reforça sua enorme paixão pela escrita e por assuntos relacionados à diversidade e inclusão. Adoro. Seus interesses se dividem entre conteúdo editorial, implementação de novas estratégias e assuntos relacionados à tecnologia, entretenimento, arte, cultura, esportes e games. Bem-vindo ao podcast Orgulho Tech, Luiz Gustavo Ribeiro. Que apresentação, hein? Bonito, obrigado, né? Peguei do seu LinkedIn. Você viu, tá todo atualizado. Mas obrigado aí pelo convite. Tô Pô, muito demais. feliz. A gente já fala há bastante tempo, né? Então acho Sim. que vai ser uma oportunidade legal de ter um tempo maior para conversar aqui. Legal demais. Obrigado demais por você ter aceito esse convite aqui. Eu acho que a gente vai bater um papo demais. Assim, eu já queria conversar com você, mas aí quando eu fui vasculhar o teu LinkedIn, eu descobri outras coisas que eu não imaginava. Ali, mais escondido. Nossa, tem muita coisa legal. Sim, muita coisa legal que eu quero saber. Deixa eu ver aqui a galera do chat que tá chegando. Vocês podem mandar perguntas, tá, galera? Compartilhem aí a live, deixa o seu inscrito. Você pode se tornar membro desse canal também. Pode mandar um matinho, um aquezinho, um pix aí pra gente. Pixes, manda o pixes aí pra gente, tá? Por favor. Eu me sinto muito à vontade nesse podcast. Eu gosto de gravar o outro do Tech 40+, mas nesse aqui eu me sinto muito à vontade de receber pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. E então, por isso, Lu, no meu podcast do Tech 40+, eu sempre começo perguntando para as pessoas como que elas começaram a sua carreira na área de tecnologia, ou como que foi a primeira vez que ela teve contato com a tecnologia. Só que você, assim como eu, é da área de comunicação. Tem pouca gente que sabe que a minha formação primeira não é tecnologia. Eu sou um publicitário, sou formado em comunicação. Então eu queria começar com você nesse mesmo esquema, só que saber quando que você descobriu esse tino para comunicação? Quando você falou, é isso que eu quero fazer na vida? Você se recorda? Eu tenho algumas recordações bem fortes, assim, da minha infância. Acho que o meu lado de comunicação foi muito voltado, porque eu acho que tem uma coisa de leonina aí também. Eu sempre gostei de falar muito, de estar ali no spotlight, assim, sabe? Então, legal, acho que legal. isso também tem uma coisa que eu sempre quis trabalhar em televisão. Eu sempre achei que eu ia ser um âncora, assim. Então,
De alguma maneira eu queria estar relacionado com essa área e eu comecei a ver quais os caminhos eu poderia trilhar ou começar para me integrar ao Entendi. mercado. Isso pensando já ali na parte de quando eu tive que escolher minha graduação. É, Mas eu sempre gostei muito dessa troca e de ser um ponto focal entre a informação e o receptor, assim. Então acho que começou daí. legal. E aí eu caí um pouco de paraquedas no jornalismo ali, porque eu achei que eu ia ser um âncora, que eu ia transformar o mundo ali sentado na bancada de um jornal. Sim. Todo mundo. Todo quando mundo acho que pensa nisso, Todo assim, né? mundo. E aí, foi um pouco por aí no sentido de que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma emissora de TV, foi muito massa. Mas quando eu trabalhei numa emissora de TV, eu falei, isso não é, acho que pra mim, assim. E eu tinha Gente. muito, muito claro na minha cabeça que era uma porta de entrada para outras possibilidades, mas acredito que ali seria muito mais uma escola do que onde eu queria seguir uma carreira, sabe? Perfeito, perfeito. Eu também tive essa vontade de trabalhar em TV, mas eu tinha uma vontade, eu amava assistir televisão. Você acha que você teve isso também, assim, quando criança? Foi daí que despertou essa vontade de ser âncora de TV? Você olhava e achava bacana? Era meio que isso? No que você se certeza. inspirava? Com certeza, adorava ver o programa ali da Eliana, por exemplo, reprise de coisas da Xuxa, assim, sabe? Não foram pessoas que marcaram muito a minha geração, né, o pessoal da geração Z, mas foram pessoas ali que eu olhava ali e via todo mundo ao redor, acompanhando, sentado ali num domingo, por exemplo, assistindo elas na televisão. Eu falava, nossa, que demais, né? Então, e fora, e direcionando mais pro lado do jornalismo, eu sempre acompanhei muito jornalista de esporte, então eu lembro É que mesmo? o Milton Leite, que é um narrador que já cobriu várias Olimpíadas, Copas do Mundo, era alguém que eu sempre olhava e falava, caramba, que massa, Que né? legal. Então, Caco Barcelos também, Sim. Nossa. Kleber Machado também do lado de esportes, e aí o Cesar Tralha aqui mais próximo da gente em São Paulo. Aham. Então, eram pessoas que eu olhava e me inspirava muito, e todo momento que eu tinha oportunidade de acompanhar alguma coisa sobre a carreira deles, eu tava ali me aproximando, sabe? Então, Bacana. eu lembro que até eu tive a oportunidade de ver palestra desses profissionais, e foi a partir disso que eu fui ali um pouco direcionando. Então, eu queria ir muito para esse lado do jornalismo mesmo, mas também o mercado de entretenimento me gerava muita intenção, assim. Eu digo entretenimento, esses programas que a gente via às manhãs de segunda, terça-feira, aos finais de semana também, sabe? Entendi. Você imitava alguém assim quando você era Eu não me- criança? não, eu não tipo, me- pegava o desodorante, fazia que era microfone e apresentava um jornal. Eu não lembro de ter esses momentos, assim. Talvez a minha mãe vai poder saber. Vou chamar sua mãe no Pode próximo chamar, pode episódio. entrar aí já aqui. E assim, esportes, o que você gosta de ver em esportes, assim? O que te atraía no jornalismo esportivo? Sim, eu gostava sempre quando tinha, por exemplo, esses eventos grandes como Olimpíadas e Copa do Mundo, assim, era algo que eu lembro muito claro, assim, de uma Copa do Mundo que foi no Japão, acho que Sim. tinha uns 5 anos de idade, eu acordava Japão com Coreia, não foi? Isso, eu acordava com meu irmão de madrugada para ver os jogos, as Olimpíadas também, eu gostava de sempre ver esportes novos que eu nem tinha nenhum tipo de conhecimento. verdade. Então, sempre foi um tema que me gerou muito interesse, assim, sabe? Bacana. Então, ter a oportunidade desde cedo ter essa conexão, acho que por isso hoje até eu sou uma pessoa muito apaixonada por esportes, assim. Qual esporte que você gosta de acompanhar mais? Hoje eu sou atleta de CrossFit também, paralelo com a você minha... pratica, né? Isso. Voltei a treinar esses dias, que eu fiquei um pouco afastado recentemente, mas eu sou praticante, eu também corro, nado, então hoje em dia é paralelo ali a minha rotina de óculos ali numa rede social trabalhando, eu tenho também Entendi, esse lifestyle. Entendi. Por trás do óculos há um abdômen definido, que a gente viu no Instagram, gente. Esse podcast a gente pode biscoitar à vontade. Legal. Gente, CrossFit é um negócio eu me pegado, divirto, né? eu me assim, divirto bastante, assim. E dá muito resultado também, assim, né? Fica legal, assim. E não é tão... Academia, assim, musculação... Eu acho meio... Eu peguei um pouco de querer fazer alguma coisa diferente, Entendi. assim, e me mexer um pouco mais do que eu praticava atividade física, então eu tentei integrar coisas diferentes, como a natação, assim, a corrida também. Legal, a natação é muito bom Sim. também, né? Mas, Lu, tem um pouco de tecnologia na tua carreira também, Sim. né? Até na tua bio do Instagram que eu copiei pra te apresentar aqui, a gente falou disso. Vasculhando o seu LinkedIn, inclusive, eu descobri que você fez processamento de dados. Como que foi isso? Foi bem doido, assim. Eu já tinha me graduado em jornalismo e aí, desde lá atrás, eu tentava me antecipar com ferramentas que poderiam apoiar esse trabalho jornalístico mesmo, assim, sabe? E aí eu lembro que durante a minha graduação e no pós, assim, eu fui estudando muito sobre dados e a importância
em relação a qualquer construção de matéria para um jornalista, assim. Acho que você ter mais informações pensando em dados, assim, pensando em todo o histórico que você vai falar para construir uma reportagem, isso é de extrema importância. Então, eu comecei a fazer um curso, assim, de extensão para ver se eu ia me familiarizar. Só que eu comecei, mas não engatei, assim, sabe? E aí, tanto que ano passado eu voltei a fazer um que eu estou terminando agora e tenho aplicado na minha rotina de trabalho. E isso, com certeza, tem sido um game changer muito grande para mim. E o que você aprendeu de legal no processamento de dados? Você lembra? Que pergunta difícil, né, amiga? fala aí para mim qual a linguagem que você mexe? O Excel. O Excel tá valendo, gente. Hoje em dia, época de inteligência artificial. Você manjar ali do Excel, fazer uma macro, você tá bem na vida. Não, mas aí. assim, em minha defesa, eu sei rodar umas queries ali, fazer umas coisinhas assim, sabe? Olha lá, tá vendo? Já é sênior. Já tô ali aprendendo com a minha colega Marcela. Um beijo, Marcela. Muito bom. O chat aqui tá participando aqui com a gente. Jaqueline Jesus falou, Luiz sempre foi muito focado, determinado, um menino de ouro, orgulhoso, 1 milhão. Minha mãe. Maravilhosa. Desconfiei, dona Jaque. Beijo, viu? Vitor Marques, conheci vocês pelo LinkedIn mesmo, coloquei o sininho, recebi o aviso. Agora tô aproveitando a live já deitado, descansando. Ai, que legal. Adoro quando a gente compartilha assim e chega gente nova aqui. Muito bacana mesmo. Obrigado aí, compartilha mais. Tá chegando mais gente aqui. Eu adoro esse horário, que ou o pessoal tá ali deitado, ou já viu alguém ser eliminado do Big Brother, alguma coisa desse sentido. Aline Souza, admiro muito o Luiz. Obrigado aí, Aline. Valeu demais, viu? Lu, Vamos entrar num assunto mais que é da nossa rotina. Eu sei que então você teve ali um pezinho no processamento de dados. Eu vou querer falar mais da sua formação, porque eu vi que você está fazendo uma pós agora, você iniciou recentemente. Tem um pouco a ver com digital, né? A gente vai falar mais disso, mas como esse é um podcast, né, que fala sobre o orgulho de ser LGBT, quando que você se descobriu gay? Sim, eu acho que essa questão... Ou você nem é gay, você é bissexual, pansexual. Não, a gente às vezes define... 100%. Entendi. Muito bem entendido. Muito bem resolvido como gay. Exato. Eu sempre tive uma liberdade muito grande assim, em casa de ser quem eu sou, então acho que isso foi muito tranquilo pra mim. E aí eu lembro muito claro, eu tava no primeiro semestre da faculdade, assim, tinha 17 anos. E aí, acho que foi muito desse entendimento, de entender que eu estava começando uma graduação, que eu já estava passando ali para a fase adulta, então isso não seria mais um entrave para mim, assim. E pensando também na questão de que eu acho que quanto mais você consegue ser aberto com as pessoas ao seu redor, seja da sua família, seu ciclo de amigos e seu trabalho, isso torna as coisas, acho que um pouco mais leves, assim, não sei se mais fáceis, mas mais tranquilas de serem aceitas, assim. E aí, para mim, foi algo, assim, que eu tive esse entendimento, falei, beleza, é isso que eu sou, eu vou colocar isso para fora para as pessoas próximas a mim. E eu lembro que a primeira pessoa que eu contei, assim, foi a minha mãe. Então, e para ela, acho que foi uma questão, assim, acho que no fundo, acho que os pais sempre têm essa questão, né, de saber, mas não querer ali, eles que serem as primeiras pessoas a conversar com a gente. Verbalizar isso. Exato. Então, quando eu conversei com a minha mãe, acho que teve um ruído ali de comunicação, mas depois foi muito tranquilo com a minha família, assim. E aí, desde então, eu fiz questão de reforçar isso em todos os lugares que eu passava, que eu ocupava, assim. Eu falava, não, eu sou um homem gay e eu quero fazer com que as pessoas me aceitem por bem ou por mal, mas eu tô aqui, sabe? E acho que também tem uma questão de que, assim... Eu volto lá atrás da questão do signo. Falam que leonino tem essa questão, né, de ser muito seguro de si em vários aspectos. E quando eu me posicionava sendo um homem gay em discussões que eu já tive, eu lembro muito claro uma discussão que eu tive na faculdade, que um professor, ele foi fazer uma piada durante uma apresentação de um trabalho com um amigo meu, e eu sabia que tinha total relação com a questão da orientação sexual dele. E ali na frente de uma sala de umas 50 pessoas, eu falei, não, eu não vou deixar ele fazer uma piada com um amigo meu, que é uma piada extremamente, sabe, sem... Homofóbica total, assim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu falei, cara... Tipo, é isso, as pessoas têm que respeitar a gente por quem a gente é e não é fazer qualquer piadinha que... E eu sempre fui muito retrucão, assim, então se fizesse qualquer comentário, eu já bati ali na lata, sabe? Então, pra mim foi por aí. Muito legal isso, assim. E como que você chegou na faculdade até, né? Você já tinha essa vontade,
Mas aí você já tinha certeza na hora que você chegou para fazer faculdade, falou assim, é isso, é jornalismo, é isso que eu vou fazer? Ou você teve alguma dúvida? Como é que foi? Quando eu comecei a fazer minha graduação, eu entrei em jornalismo e nos 2 primeiros anos você poderia ter a opção de trocar depois para publicidade. Você começa todo mundo Isso, comunicação, a mesma grade, né? É. E depois você seguia Você ali. fez aonde? Eu fiz na FIAN, que é a Faculdade de Comunicação da Sei, FMU. sei. Então eu fiz lá e aí o primeiro semestre eu lembro que eu fiz e era muito novinho, eu tinha acho que 16 ou 17 anos, alguma coisa assim. Você então entrou cedo, entrei né? muito cedo, terminei o colégio, já entrei. Acho que eu fiquei uns 6 meses ainda sem estudar, mas foi muito cedo, assim. Então, o primeiro semestre eu estudava de manhã, então era aquela coisa, primeiro semestre de faculdade, 17 delícia. anos, terminava a faculdade e ia pro bar, assim, sabe? Só que desde cedo eu sabia que, falei, cara, eu acho que é isso que eu quero seguir, assim, pra mim. Eu nunca tive, desde que eu entrei na faculdade, eu nunca tive dúvida de que eu queria mudar de área ali, de estudo. E eu sempre tive certeza que não era porque eu tava fazendo jornalismo que eu ia seguir ao pé da letra um jornalismo clássico, como eu Sim. acompanhava dos professores ali, sabe? O tal apresentador da Exato, bancada. ou trabalhar num jornal, assim, eu sempre na tive redação. eu sempre tive certeza. E acho que pela época que eu fiz a faculdade, né, era um momento de muita transformação desse mercado, então eu via muitas possibilidades, além daquelas tradicionais que outra geração, por exemplo, identificava, sabe? Massa, massa. E aí, nessa época, junto com a faculdade, você começou a se assumir como um homem gay. Aí, até chegar no final da faculdade, você tem que desenvolver um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que amamos e odiamos ao mesmo tempo. E aí, você chegou neste livro reportagem, o Transbordar. Como que surgiu o interesse por esse tema e como que foi isso, desenvolver isso dentro de uma faculdade, aonde eu imagino que alguns professores faziam piadas em relação a alguns assuntos e aí sustentar isso, defender esse tema e pesquisar sobre isso, né, na literatura. Como que foi isso? Me conta mais. Sim, eu lembro que na época eu tinha uma amiga, uma colega, assim, que ela estava nesse processo de se descobrir uma mulher trans. E aí eu tinha muita troca com ela e a gente falava assim, e eu lembro que eu via as dores que ela tinha e eu falava, cara, e eu percebia que ela se sentia muito sozinha nesse aspecto, sabe? Acho que não Sim. tinha um acolhimento familiar. E eu lembro que foi também numa época que teve uma novela da Globo, que tinha uma personagem que ela passou por um processo de transição, a Ivana, eu lembro até hoje o nome dela, sabe? É verdade. Então, e aquilo começou a me gerar muito interesse em entender o que estava acontecendo ali, e porque era um assunto que não era tão debatido. É Então, verdade. eu comecei a pesquisar, ver o número o número de mortalidades em relação a esse tema era muito grande. Eu falei, cara, por que acontece isso? Então, eu quero utilizar as ferramentas que eu tenho hoje, que é a informação, o acesso à educação, como uma porta de entrada para conseguir fazer coisas maiores com isso, sabe? Então, eu lembro que na época eu tive o apoio de uma professora, assim, muito massa, e eu comecei a pesquisar. Então, na época era o Facebook, então eu procurava no Facebook, eu procurava matérias. Grupos, né? Assim, e foi a partir daí que eu encontrei até as pessoas que participaram, né, desse Uma trabalho. pesquisa. Exato, desse trabalho de pesquisa. E eu lembro que eu fiquei, acho que 2 anos fazendo esse projeto, Que entre legal. entrevistar essas pessoas, participar de eventos e feiras, assim, para ter mais conhecimento, para defender Sim. ali na hora de escrever o livro. Que E aí, demais. até conversando com especialistas, médicos, profissionais da área de saúde, assim, em geral. Então, foi um processo muito massa, assim, acho que foi, sem dúvida, a melhor coisa. A melhor não, mas o que mais me deu, assim, um tesão profissional falando, assim, mesmo que não fosse algo relacionado ao meu trabalho, mas que foi uma porta de entrada para esse mercado de diversidade e inclusão para mim. Sim, e até ali você já trabalhava? Na época, eu estava fazendo estágio em uma emissora de TV, assim, então, tá. e não tinha nada a ver com o que eu Que você tava fazendo. porque acho que juntou o interesse de falar sobre diversidade e inclusão, e eu sempre gostei muito de escrever, então eu falei, cara, eu quero escrever um livro, acho que vai ser uma oportunidade legal de colocar ali o que eu tô sentindo e o que eu tô sentindo em relação a essas pessoas e como elas se sentem também, sabe? Demais. Tem como a gente consultar esse material? Eu lembro que na época eu até deixei ele disponível um tempinho lá nesses e-commerce online de livro, mas aí uma das pessoas que participou do processo, ela não queria que tivesse ali, porque tinha foto e tudo mais e tal. Então eu retirei ele e hoje ele tá disponível lá no meu LinkedIn para quem quiser acessar. Legal. Tá lá no meu sobre ali no destaque, então tem como baixar o PDF e acompanhar. Maravilhoso. Gente, coloca aí pra mim no chat o LinkedIn do Luiz, tá? Tá aqui na descrição, mas só pra depois. Acessa depois, tá? Continua aqui com a gente no chat, por favor.
E aí, a partir disso, então, eu imagino que aí você depois foi para o mercado e aí você começou a trabalhar em empresas de comunicação, assessorias de imprensa, e aí você já foi trabalhando nesse foco de diversidade e inclusão? Como é que foi isso? Não, porque quando você sai da faculdade, você tem que. Ou você tem a oportunidade de sair de um estágio e já ser promovido ali para trabalhando nessa empresa, que não foi o meu caso, ou você vai trabalhar com a primeira oportunidade que faz. Então, na época, eu não tinha condição financeira de ficar sem trabalhar, eu tinha que Ou trabalhar. aceitar o que aparecia, né? Então, eu lembro que eu fiz alguns freelas, assim, em agências, em produtoras, assim. E aí comecei a escrever de forma freela, assim, pro Vipado, né? Que depois a gente vai chegar nele. Mas é Aham. que aí tinha alguma coisa ali de diversidade e inclusão também. Era muito mais voltado para o mercado de entretenimento, assim. Mas não foi esse primeiro contato. O primeiro contato foi quando eu entrei numa agência de comunicação e eu fui atender um cliente que tratava sobre esse tema muito forte, assim. Então, Entendi. Quem que era o cliente, você lembra? é a empresa que eu trabalho hoje, LinkedIn. Ah, tá, entendi. Porque aí eu vi que você também fez coisas pra UI, né? Pra Ernst Young Sim, também sim, nessa sim. área. Sim, Porque sim. eles foram um dos patrocinadores da Tech 40 nossa Ah, que conferência, com super programas de mulheres, com super programas de diversidade. Então, assim, é bom a gente valorizar essas empresas que Total. têm isso, porque é raro. Porque Infelizmente senão ainda é raro, porque entendeu? senão é só aquela coisa de chegar maio, junho, tudo fica ali colorido e Faz um depois post. faz um post. Eu ainda falo que a empresa que faz um post, ela ainda é É boa. legal, Porque né? tem umas que nem pra lembrar de fazer o post elas lembram, entendeu? Nem pra lembrar de fazer o post no LinkedIn elas lembram. Então é complicado. E aí, quando que você entra em algum lugar específico, então você estava era uma assessoria de imprensa, que aí você começou a fazer um trabalho específico pro LinkedIn sobre diversidade e inclusão? Era uma agência de comunicação e logo quando eu entrei nela, acho que segunda, terceira semana, eu caí de paraquedas, assim, falaram, vai lá conhecer o LinkedIn, porque Ah, eles eram clientes, né? E aí eu lembro que quando eu pisei assim, no escritório, eu falei, cara, que lugar é esse aqui? amor. Eu falei, eu me vejo trabalhando aqui a primeira vez. E aí era para justamente uma campanha que a empresa faz, que é a Proud at Work, que é durante esse período também a gente reverbera essas vozes. E eu lembro que foi uma campanha com a Yasmin Vitória, que é uma mulher trans que trabalha no mercado de tecnologia também. E ela Caramba, foi, assim, um destaque muito grande, foi algo muito grandioso que a gente fez na que época. E legal. eu fiquei muito apaixonado, assim, por todo o desenvolvimento da campanha. Eu trabalhava ali na parte de digital. E aí foi o primeiro contato que eu tive mesmo com algo grande, assim, nesse mercado de diversidade e inclusão. Entendi. Aí você começou a se especializar nisso. Aí depois dali eu fui puxando um pouco para mim todas as oportunidades que tinha de falar sobre esse assunto, assim, sabe? Massa. Seja, na época eu não atendia só o LinkedIn, tinha outros Uhum. clientes, então toda oportunidade que tinha, mas eu sabia que o que eu estava fazendo ali não era 100% o que eu iria fazer, mas que era uma porta de entrada para outras coisas que eu poderia usando o background que eu tinha. Perfeito, perfeito. Que demais. E Lu, me diz assim, né, disso, de começar a falar desses assuntos de diversidade, de inclusão, começa a se formar uma comunidade, né? As próprias empresas têm interesse de formar uma comunidade. São os grupos de afinidade dentro das empresas, né? Como que você olha isso hoje dentro do mercado, né? A gente falou do só fazer o post na época do Pride ou tal. Você vê uma mudança mesmo? Você acha que tem alguma coisa acontecendo assim? Ou ainda é muito sutil essas coisas? Qual que é a importância dessas comunidades? Acho que a importância é muito grande, acho que porque quando a gente fala diversidade e inclusão, a gente não está só falando sobre um recorte ali falando sobre as siglas ali, né, que a Sim, gente tem tanta exposição, mas sim, estamos falando de diversidade de raça, de exato. gênero, de inclusão de tantas outras formas de diversidade e inclusão que existem. Sim, Então, acho que ter esses grupos de apoio é extremamente importante. E eu vejo um movimento muito grande, mas eu espero que isso seja cada vez mais presente no dia a dia e não somente em datas sazonais, sabe? Então, acho que é algo que a gente tem feito isso de uma forma muito grandiosa, principalmente lá na empresa.
Por exemplo, hoje eu participo de um grupo que tem relação a esses grupos de apoio também, mas é para apoiar a carreira de pessoas latinas no mercado, numa empresa multinacional. Então, Pode crer. porque aqui no Brasil não é porque a gente não fala espanhol que a gente não é latino. Então, é muito desse apoio que a gente tem de pequenas comunidades com que a gente quer que a nossa voz seja cada vez mais escutada, assim. Então, pensando nesse lado, assim, é muito importante. Toda oportunidade que eu tenho, eu reverbero isso. E pode parecer que não, mas é um grupo também subrepresentado em muitos setores do mercado, né? Sim, com certeza. Então, é algo que hoje eu tenho um maior prazer, assim, de dividir, participar e apoiar sempre que eu posso. E assim, para quem tá assistindo a gente aí, né, o que você dá de recado, assim, para as empresas de que é importante hoje em dia investir nessa pauta de diversidade? Vamos pensar em mercadológico mesmo, assim, porque para a empresa parece que se não bater na questão do dinheiro, né, do recurso, talvez não seja significativo. O que as empresas hoje entendem ao investir, separar uma verba e falar assim, cara, vamos fazer diferente, né? Como que é essa percepção? O que você vê? Eu fico imaginando assim, te dar um exemplo. Lá o board de uma empresa, só homens brancos cis héteros. E aí... E essa é uma pergunta que... Pergunta de milhões, né? Nessa mesma mesa, só que eu como convidado, eu tava aí no seu lugar, em um outro podcast, homens cis héteros brancos aqui, mas muito queridos, eles me trouxeram para que eu trouxesse essas respostas para eles. Mas o que a gente faz, né? Como que a gente pode sair dessa sinuca de bico? Eu acho que literalmente é uma sinuca de bico, né? Porque é um tema que, como você falou, geralmente quem tá ali no topo da pirâmide são esses perfis que não preenchem esses recortes, né? Então, para essas pessoas, ou elas têm esse apreço, né? Esse papel de querer acolher e de querer entender, ou geralmente são pessoas que vão estar ali para falar, a gente vai fazer isso só para cumprir metas aqui, cumprir um papel que está estabelecido por conta da organização. Então, acho que é oportunidade, né? Acho que oportunidade, informação e acolhimento é de extrema importância, a gente fala tanto sobre isso. Então, acho que todas as vezes que a gente está num lugar em que a gente se sente representado, isso é muito bom. Mas e eu falo isso de um lugar de extremo privilégio que eu tenho hoje de estar numa empresa que me possibilita ser 100% quem eu sou. Mas eu sei que eu tenho vários colegas que não têm essa mesma possibilidade e de diferentes formas. E isso acontece, eu escuto comentários assim, às vezes em conversa com um amigo, que eu falo, eu jamais aceitaria. Mas eu sei que as pessoas, muitas vezes, elas têm que passar por conta dos seus orgulhos, porque é o pão que elas têm que engolir, às vezes, para conseguir o seu salário no final do mês e pagar suas contas. Então, acho que pensando como as empresas podem apoiar cada vez mais isso, criação de oportunidades mesmo, ampliação do leque de diversidade e inclusão e colocar essas pessoas que vivem a diversidade e inclusão na pele, não somente essas que entendem que, ok, eu tô aqui no meu lugar que é de privilégio, mas eu não faço parte dessa diversidade e inclusão. Então, acho que tem que começar a incluir essas pessoas cada vez mais no mercado, porque senão vai ficar algo muito monótono e a gente vai ficar numa bola de neve que nunca vai sair do lugar, sabe? É verdade. Eu vejo muito... as pessoas não... Como não é um lugar que elas vivem, às vezes elas nem percebem, né? Tipo, eu já tive amigos que falou assim, mas eu não sei, eu nunca conversei com uma pessoa trans, eu não sei o que é esse universo. Então, assim, às vezes as pessoas vivem numa bolha muito grande, né? Total. E aí eu acho que é interessante o papel do LinkedIn enquanto, vamos dizer assim, uma rede social mesmo, porque fomentar essas iniciativas dentro da plataforma tem a possibilidade daquele post furar aquela bolha, né? Das pessoas levarem, de ler ali um LinkedIn Notícias, de elas terem a noção de que, às vezes eu imagino que pouca gente saiba que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, que mais mata homossexuais. Então, dali surgiu algumas oportunidades, né? Isso que você falou também de as pessoas terem vivências, assim. Chegou um dia na minha caixa de mensagens um rapaz falando assim, que ele recebeu um feedback negativo no time dele de tecnologia porque ele não interagia com o time dele. Porque no time dele só tinha homens e ele não se sentia à vontade ali para conversar com os papos que eles tinham, porque excluíam ele é um jovem gay. E ele gostava de conversar com outro time, onde tinham mulheres e onde ele era mais aceito. E aí ele tomou um feedback
negativo de que ele não interagia e que se ele não fizesse isso, ele ia ser demitido. Então, olha como é que é complicada essa situação, né, cara? E a gente olha assim de fora e acha isso até cômico, porque é algo que foge muito, então é muito difícil, assim. Então, acho que até o que você falou, eu sou muito fã, assim, do LinkedIn por esse papel de ser muito mais do que uma rede social de conexões, porque ali você consegue atingir milhões de pessoas com conteúdo, e acho que pensando nesse lugar que você consegue falar direto com os tomadores de decisão, isso é muito massa. Não tem outra rede que vai ter isso. Não tem. Não tem. Não tem. Tem outras que elas estão indo até pelo lado contrário. Muito contrário. Porque, né, você tem a pauta ali que está sendo permeada, as outras não têm essa pauta e ainda tem a pauta que prejudica essas pautas que estão sendo construídas. Então, sou muito fã mesmo, puxa saco mesmo. Tô esperando o meu convite para também conhecer esse escritório, Onde tá? que você quiser. Me diz, como é que você chegou lá? Foi dessa relação de você ter entrado ali, aí você fez aquela amizade, adicionou no LinkedIn? Como é que você conseguiu entrar lá dentro e falar, cara, aqui é o meu lugar e eu quero trabalhar aqui? Como é que rolou isso? Acho que desde a primeira vez que eu pisei no escritório, acho que eu coloquei uma força tão grande, assim, pra fora, e eu sou uma pessoa que acredito muito, Vibrou, assim, no magnetismo, né? assim, sabe? Também. Então, eu literalmente, eu me vi trabalhando lá, não sei como. E quando a gente fala de uma empresa multinacional, você sabe que os processos não são, são muitos processos até você conseguir. E eu nunca tinha passado por essa experiência, né? Então, eu fiquei lá atendendo o LinkedIn nessa agência. Então, depois que eles não foram mais clientes, aí eu continuei trabalhando lá, só que eu já comecei um movimento de querer ir para esse mercado de tecnologia, porque eu comecei a pesquisar mais, pensando em cultura, em missão dessas empresas, em valor, em oportunidades mesmo, não somente de benefícios ali, mas principalmente de crescimento. Sim. Então eu falei, olha, eu sou um jornalista que eu quero começar a trabalhar no mercado de tecnologia, fazendo o que eu tenho até agora de histórico profissional, como que eu posso juntar as duas coisas? E eu vi que era possível isso, sabe? Então eu comecei a aprimorar o meu inglês cada vez mais, porque eu sabia que isso era muito importante. Legal. Eu comecei a estudar espanhol, eu comecei lá atrás, a querer pesquisar mais sobre dados, assim, e pensando também em outras ferramentas que poderiam me ajudar nesse processo. E aí, um certo dia, eu recebi um convite para ter uma conversa com eles, que era para um trabalho bem temporário ali, digamos. E aí foi quando eu tive essa primeira oportunidade, mas eu entrei ali como um contractor e não direto como um funcionário. Um PJ. Foi na linguagem tech é isso. Foi quase isso, mas e aí eu tive esse primeiro contato com a empresa, assim, então e foi muito massa e foi um contato que partiu a partir de uma pessoa que eu tinha relação de quando eu era da agência e essa pessoa era lá da empresa, inclusive. Sem dúvidas, é uma pessoa que sabe de quem eu tô falando e que eu tenho um apreço muito, muito grande. Tá lá em Singapura hoje. Mas, então, eu comecei a ter essa construção e aí eu cheguei, comecei a ser... Eu era editor de notícias e aí foi quando eu comecei a incluir cada vez mais as pautas de diversidade e inclusão. E foi quando as pessoas desse mercado de diversidade e inclusão começaram a conhecer mais o Luiz ali do LinkedIn, sabe? Entendi. Porque viam que... Acho que eu estava fazendo um trabalho que estava sendo muito bem visto, não somente ali pelos meus colegas, mas principalmente por essa galera que sentia a necessidade de terem suas vozes cada vez mais escutadas, assim. Massa. Então, você entrou, e aí quando que você virou ali dentro um funcionário, e aí você assumiu o que ali dentro? Essas comunidades em relação à diversidade? Foi assim? Foi bem numa época que o LinkedIn começou a expandir o apoio a criadores de conteúdo. E aí eu lembro que eu já estava fazendo esse trabalho de uma forma muito orgânica, mas não 100% direcionada para diversidade e inclusão. Então foi numa época também que muitas pessoas que são muito famosas, artistas mesmo, grandes, assim, então Anitta, Whindersson Nunes, Sim. Thaís Araújo, começaram a entrar no LinkedIn. Eu comecei a fazer esse trabalho entre eles e a plataforma, e eles começaram a migrar para a plataforma. Então, já estava meio que criando uma comunidade direcionada para um segmento, e isso começou a ter uma visibilidade muito grande, porque até então não tinha em massa esses perfis, né? E aí foi quando eu também fiz lá o processo para realmente me tornar um funcionário, né? E aí eu comecei
os esforços de comunidade. Foi primeiro, acho que na América Latina, mas direcionado para o Brasil, assim. E eu falo isso porque foi algo muito legal e foi totalmente um game changer na minha carreira, porque eu sabia que eu estava começando ali algo que eu queria muito, que eu tinha lá Que atrás demais. pensado, eu vou trabalhar aqui um dia, então eu estava trabalhando. Isso foi muito bom. E aí eu como uma pessoa, como um homem gay, que estava trabalhando numa empresa que tinha um apoio à diversidade e inclusão muito forte, eu falei, é aqui que eu vou aproveitar e E vou fazer isso que eu e quero. fazer isso que eu quero, de continuar o trabalho que eu comecei a fazer lá atrás, quando eu comecei a escrever meu livro. E como eu estava tendo essa oportunidade, eu fui indo assim, fui indo, e as coisas começaram a Que fluir demais. muito bem, assim, muito Que bem demais, mesmo. que demais. Nossa, é muito legal, né? A É. gente poder imaginar na nossa vida um roteiro e aí ele acontecer, E né? às vezes e eu lembro que desde que eu quis trabalhar no LinkedIn, eu passei por outras tentativas de trabalhar em outras empresas de tecnologia, mas sempre ali tinha um entrave, então eu falava, cara, eu acho que eu tenho que focar realmente para aquilo que eu desenhei na cabeça que um dia vai acontecer, não sei como. Então eu foquei, assim, coloquei toda a minha força nisso e deu E certo. deu certo. Pô, que demais. Fico muito feliz aí por essa tua jornada. Eu sabia um pouco, mas não sabia tudo, então agora eu tô... Acho que é a primeira vez que eu conto Que isso. conta Acho isso, que é a né? primeira vez que eu conto isso. Que demais, que demais. Depois a gente vai gerar alguns cortes, aí você vai É. poder compartilhar e espero que mais gente Colocar fique uma sabendo. trilhazinha, né? Um Exa- draminha, né? Um draminha, É. assim, depois no final a redenção, Exato. deu tudo certo. Deu tudo certo. Muito bom, muito bom. E Lu, como que você vê hoje a sua relação com os criadores de conteúdo dentro da plataforma, dentro e fora da plataforma? Porque você falou, né, 2021 mais ou menos, que tava as coisas acontecendo ali em relação a alguns criadores chegarem dentro da plataforma. Só que eu sinto, hoje, né, hoje eu vivo de criação de conteúdo. Aliás, eu vou fazer um break aqui, agradecer as nossas patrocinadoras, a Alura, que está comigo já faz um ano, que me ajuda a estar aqui. Então a Alura tem quase 1.500 cursos dentro da plataforma. Sempre também está apoiando aí comunidades de diversidade, dando cursos para todas as letras, para o TODES, né? Várias iniciativas onde a Alura cedeu apoio, então muito obrigado. Brasil JS, que é um grande evento de JavaScript no Rio Grande do Sul, e eu fui nesse evento há 10 anos atrás e agora eu estou retornando a esse evento como apresentador. Então é muito significativo num evento de tecnologia, que é uma área ainda muito dominada por homens, né, cis héteros, e eu, um homem gay, bissexual, pansexual, está lá no palco apresentando esse evento, então vai ser muito legal. E tem um link de desconto para ambas. Então, você quer estudar na Alura, 15% de desconto, alura.tv/danvitoriano. E se você quer ir na Brasil JS com 40% de desconto, você também pega o link.deves40mais.com.br/BrasilJS. Então, valeu aí, momento merchan, fecha aspas. E aí é isso, eu vivo dessas coisas, só que eu sinto que na pandemia isso se potencializou, porque estava todo mundo online, TikTok também, dancinhas, né, LinkedIn, e você vira criador de conteúdo oficial do LinkedIn. Como que é essa relação hoje em dia entre marcas, influenciadores, a comunidade, a própria rede social? Qual a importância dessas pessoas que estão ali gerando notícias, gerando conteúdo dentro das redes sociais? Acho que os criadores, eles são à frente, acho que em muitos por cento de um negócio pensado para rede social, assim. É claro que a gente... quem está de fora não tem essa percepção de que a rede social não é só também a criação de conteúdo, é um Sim. time de vendas, é um time de recrutamento, é um time de Sim. marketing, finanças. É uma escala muito grande que eu poderia passar a noite inteira aqui falando. Mas pensando em criadores de conteúdo, eles estão ali na linha de frente, né? Porque eles se sentem nesse lugar de pertencimento, né? Então, involuntariamente, eu estou fazendo um trabalho com essa empresa, mesmo não sendo um funcionário, mas eu estou trazendo todo o conhecimento que eu tenho e criando uma comunidade. Então, acho que sem os criadores de conteúdo, qualquer rede social não iria dar certo, né? Por isso a gente hoje vê todas as redes sociais com muitos usuários, né? O LinkedIn recentemente atingiu 1 bilhão de usuários. Eu não consigo nem, assim, mensurar, conseguir, sabe? Então, pensando que o Brasil é o terceiro maior mercado, com mais de 70 milhões de pessoas, é um negócio muito significativo, assim, dessa porcentagem.
muito dessas pessoas estão criando conteúdo cotidianamente, né? Você, por exemplo, que recebeu recentemente o selo de Top Voice e tantos outros colegas também. E eu acho que estão fazendo disso hoje já é uma realidade de trabalho mesmo, né? Total, Então, pessoas que total. dedicam 100% o seu tempo criando É, conteúdo e são pessoas que estão fazendo isso e estão, assim, ganhando uma baita de uma grana, né? Vale não, a falar. baita de uma grana ela vai estar faltando ainda, mas eu não posso reclamar, porque eu realmente estou vivendo Tem pessoas que de vivem publi, exato, da minha comunidade, exato, dos meus cursos. de criar uma comunidade, né? Então acho que quando você tem essa comunidade muito bem definida, ou por que você está ali sendo o mensageiro, porque as pessoas estão ali querendo apoiar o seu podcast, querendo apoiar o seu canal, querendo curtir todos os conteúdos que você posta, é porque o seu trabalho está sendo muito bem feito. E eu acho que melhor do que ter o seu trabalho visto por marcas é por esses usuários. Exato, porque sem eles, para a assim, comunidade, porque para as sem pessoas. eles, você não teria o engajamento que você tem hoje com essas marcas, assim. Então, acho que é algo, assim, que eu acho que trabalhando no mercado editorial, no mercado de jornalismo, é algo que eu me encontrei, porque hoje o meu papel é 100% conectar as pessoas com as oportunidades editoriais. Então, não que eu tô ali sendo editor de notícias, mas eu tô sendo o que tá pensando na melhor forma de destacar aquele usuário, como esse usuário pode ter um destaque maior, em qual editoria ele pode aparecer mais, sabe? Legal. Então, acho que é um trabalho bem massa, assim. Que mais? E assim, eu tô no mercado de comunicação há quase 30 anos. Eu já vi várias mudanças. Eu passei pela mudança da internet, da verba, de você tinha a verba toda no jornal, ou na TV, ou na revista, nos grandes veículos que poucos acessavam. E aí as redes sociais, elas eram acessíveis, então eu atendi muitos clientes de pequeno, médio porte, que podiam então agora investir em mídia, em redes sociais, e hoje construíram grandes empresas. E hoje a gente vê uma boa parte dessa verba indo para o marketing de influenciadores, né? Até pouco tempo atrás a gente acharia isso completamente inviável, Loucura. né? Como é que assim, então, calma, eu estou lançando um produto, eu vou pagar anúncio na rede social. Não, eu vou fazer uma parceria com um influenciador para que ele use a autoridade dele, fale com a comunidade dele para falar da minha marca. É muito louco isso, assim. Eu não imaginava esse mercado há pouco tempo, assim. Total. E eu acho que você faz parte dessa construção, de linkar essas pessoas, Total. né? Até porque o trabalho que eu faço hoje, ele é muito orgânico, assim, mas acho que a partir do momento que as pessoas têm a chancela ali de uma rede social, elas conseguem vender isso muito mais. Demais. Eu vi até hoje um post, uma discussão, acho que não sei se foi hoje, semana passada, acho que foi hoje, de uma pessoa que é criadora de conteúdo de varejo e ela estava indo para um evento nos Estados Unidos porque uma marca estava patrocinando ela para ela ir lá e falar sobre os insights que ela tinha sobre aquele evento. Exato. Assinando ali Isso acontece muito comigo. assinando no final ali a marca tal, assim, e ela falou que isso aconteceu por conta da visibilidade que ela tem hoje no LinkedIn, Com assim. certeza. Então eu falo, é realmente um negócio que quando você usa a informação que você tem, a relevância que você tem, o conhecimento que você tem, eu acho que tem tudo para dar certo, assim. E acho que acho que esses aspectos são muito importantes, mas principalmente a forma que você usa o network que você tem a seu favor também, Sim, sabe? Então sim. acho que Eu falo bastante disso. Tem muita gente que eu vejo postando muita coisa, só que ela posta e ela não interage com as pessoas. Ela posta, e ela não responde um comentário. Gente, o difícil de você manter uma comunidade é você dar atenção para as pessoas, é você ir lá e tirar a dúvida, dar aquela mentoria, nem tudo precisa ser pago. Às vezes as pessoas estão lá na minha caixa de mensagem contando boa parte da vida. Como é que eu não vou responder elas? Algumas eu não consigo responder, muita tá, gente, gente? né, É muita amigo? gente. E tem gente que às vezes conta muita coisa, mas, cara, às vezes demora 6 meses, mas eu vou lá e vou te responder. Sim. Entendeu? E o LinkedIn tem uma coisa muito engraçada, porque eu falo que o LinkedIn foi o motor do meu sucesso enquanto criador de conteúdo. Eu atuava em outras plataformas. Essa questão do vídeo curto que as plataformas surgiram foi o meu grande diferencial, porque ali morava o Danilo publicitário, que aprendeu a gostar de vídeos de publicidade, que eram comerciais. Eu sempre achei genial. 30 segundos alguém conseguir vender um batom para você, né? Vender alguma coisa. Então, quando esses vídeos curtos surgem, para mim, foi onde eu consegui fazer as coisas. Hoje que eu tô indo para vídeos mais longos, formatos como podcast. Mas ninguém postava os vídeos
no LinkedIn. Aí eu comecei a postar os vídeos de outras plataformas que não estavam fazendo sucesso lá, e aí bombou no LinkedIn. E aí foi o LinkedIn que me deu a chancela de, tipo assim, até hoje eu vou nos eventos, as pessoas falam, você é o tio dos vídeos do LinkedIn. As pessoas me reconhecem pelo LinkedIn. É impressionante. Como é uma rede relevante, né? E outra coisa que eu falo do LinkedIn também, que diferente das outras redes, as pessoas não te dão um follow no LinkedIn. Então, você não perde amizades no LinkedIn. Não leva pro coração, né? Não leva pro coração. No resto, metade do teu perfil tá com a pessoa silenciada, bloqueada. A outra metade não tá querendo ver. Exato. Mas é engraçado essa questão que você falou de conhecer você. E isso foi um fenômeno que aconteceu muito grande comigo, às vezes em lugares muito inusitados, as pessoas, o Luiz do LinkedIn, porque fora ali do escritório, meus amigos chamam de Gustavo, assim, então eu comecei a ser conhecido como Luiz do LinkedIn, Luiz assim, do LinkedIn. Então eu tava em eventos, em viagens, assim, você não é o Luiz do LinkedIn? Eu falava, eu sou o Luiz do LinkedIn, eu ficava meio acanhado, assim, mas aí depois eu falei, não, acho que quando eu tô recebendo feedbacks de que o trabalho tá impactando positivamente a vida das pessoas, eu falei, não, é o Luiz do LinkedIn. É o Luiz do LinkedIn, sim, né? Muito bom, muito bom. Eu sou fã demais da plataforma, gosto muito. Acho que a gente pode falar mais do LinkedIn depois, enfim, isso que você falou da questão dos eventos. Rio Web Summit tá chegando aí, próxima semana. Fiquem ligados no meu LinkedIn que eu vou sortear ingresso. Sério, vai poder participar os 3 dias e eu estou indo patrocinado pela Cellcoin, uma fintech muito legal, chique. Entendeu? Chique, tô indo lá para gerar conteúdo para eles, para entrevistar o pessoal nos stands dele. Então isso é super legal. Brasil JS também tô indo aí, já fui em vários eventos pelas empresas por causa do LinkedIn. Mas nem só de LinkedIn vive o homem, nem só de LinkedIn vive o Luiz. E aí essa foi uma das grandes surpresas, porque eu acho que eu já tinha visto isso na tua bio, alguma coisa nesse sentido, passando pela tua timeline, assim. Mas aí quando eu fui pesquisar, eu falei, oi? Como assim? Você é amigo de Ailton Botelho, sócio do site Vipado, que você começou lá atrás fazendo freelas, escrevendo textos. Para quem não conhece aí, explica um pouquinho o que é o site Vipado. Pode postar aí no chat aí o link do Vipado, por favor, para a galera também ir lá. Como é que aconteceu tudo isso? Me conta, porque é um negócio que você já tá faz um tempo. O Ailton hoje é muito mais que um sócio, é muito meu amigo, assim, eu acho que eu falo que ele é talvez um padrinho, assim, de carreira, sabe? Porque ele foi uma pessoa que me deu uma oportunidade muito massa. E o site começou há muito tempo atrás, ele começou o site há uns 15 anos, eu acho, que foi ano passado a gente fez a festa de 15 anos. E aí, por muito tempo, eu fiz freelas, então eu colaborava, escrevia pautas ali sobre eventos, e eu acompanhava o site, né? E foi bem nessa época que eu comecei a ter uma vida noturna, assim, muito mais ativa, assim, porque antes eu não saía tanto, mas aí, como o site tem entre os pilares cobertura de eventos, então eu comecei a sair muito mais, e foi quando eu comecei a também participar dos eventos, assim. Então, eu comecei como um freela e depois o Ailton, ele estava de mudança para uma outra cidade de São Paulo para seguir com outro negócio. Precisava de alguém aqui em São Paulo. Na época, eu estava somente como freela e a gente fez ali uma parceria e por muito tempo a gente seguiu com o site. Hoje a gente está com um pouquinho mais de dedicação para as redes sociais, até porque hoje o site é um negócio muito difícil de você manter. De você chegar. Exato, você chegar nele, né? São muitos cliques, né? Então, acho que hoje o foco é a rede social, mas com o Vipado eu já fiz coisas muito legais, assim. Então, já fui convidado para ir para, sei lá, Amsterdã, ficar em hotel, cobrir evento em Barcelona. Acho que a última viagem legal que eu fiz, eu fui ano passado a convite de uma rede de hotel muito mara, assim, pra Miami, e ficar uns dias lá também pra criar conteúdo. Pra criar conteúdo e mostrar além de apoiar o hotel. os criadores, eu também sou um criador de conteúdo, Exato. né? Então, é um trabalho muito legal, assim, eu falo que é um self-job muito bacana, porque é algo que eu tô ali sempre gerando conteúdo sobre um tema que eu gosto e que, por muito tempo ali, foi a minha principal fonte de renda mesmo, sabe? Então, é mesmo? Entendi, então... que demais. Eu fiquei muito chocado porque eu já tive um site de baladas. Mais ou menos na época que começou o Vipado, acho que talvez um pouco antes. Chamava-se Party Lineup, com um amigo também. E eram muitos benefícios que eu tinha. Entrar de graça nas baladas. Olha, se eu puder falar uma coisa, eu acho que, sem dúvida,
Assim, eu construí muitas amizades nesse mercado. Eu tenho muitos amigos que É. trabalham com festa, assim, mas assim, é uma coisa que até hoje. Hoje eu não saio muito, mas às vezes que eu saio, tem sempre um amigo que é da festa, então acho que é um benefício, assim, que eu tive por muito tempo, é ser convidado para muitas festas legais. Que demais. Eu adorava. E eu levava a máquina, porque o nosso esquema era fotografar as Sim. pessoas, e aí as pessoas gostavam de ser vistas no Aham, site. Ah, sim. saiu a foto, porque era começo da época de. Como é que chama aquela câmera pequenininha que agora voltou? Cybershot, né? Então, as pessoas tinham isso. Eu já tinha uma câmera profissional, também sou fotógrafo, então eu ia pros sites e aí começou. Ai, não, vem, cobre a minha festa, né? Aí ganha bebidinha. Isso é uma parte muito boa, assim, que É até uma parte hoje... muito boa, mas se você não tiver controle. Então, e aí acho que uma coisa que me ajudou é porque eu sempre fui uma pessoa muito. Eu sabia que eu tava nesses rolês, assim, por conta do site, então eu Uhum. sempre ficava mais comedido, assim, Entendi. sabe? Não, eu Então, também. ficava mais tranquilo, Também. assim, Também, mais. mas tinha vezes que eu aloprava. Passava um pouquinho do ponto. Tinha dias que eu falava, não, hoje eu vou. é um day off, né? Hoje eu eu mereço, vou né? lamber o chão, aqui tô nem aí, entendeu? Olha, o João aqui tá interagindo com a gente, ele falou, vendo como um seguidor, eu acho que a parte mais legal é realmente essa interação nos comentários e stories que a internet nos proporciona. Sim, com certeza. Falando dessa parte da gente Publicar e... montar uma Exato. comunidade, realmente interagir ali, né? Eu acho isso muito importante também. E aí ele fez uma pergunta aqui, agora para vocês dois. Qual foi o sentimento quando caiu a ficha que o conteúdo de vocês estava fazendo a diferença para a galera? Vou perguntar primeiro para você, obviamente. Eu sempre tive uma questão de... acho que voltando um pouco... Quando eu comecei a perceber que eu estava trabalhando num lugar de muita visibilidade, eu percebi que o meu perfil também teria muita visibilidade. E foi muito engraçado, porque eu ia muito em eventos, assim, e aí eu comecei a ver que as pessoas vinham falar comigo, falando, não, o trabalho que você faz é muito massa, tá me impactando, tá impactando aqui, eu tô conseguindo fazer coisas legais, seja por um título que elas recebiam, por um destaque, ou por qualquer outra forma de oportunidade que eu conseguia incluí-las. E aí eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar isso, porque na minha cabeça eu estava fazendo meu trabalho e era isso que acontecia, e que aquilo era um automático que iria acontecer. Só que depois que comecei a reconhecer que o meu trabalho, de alguma maneira, estava impactando a vida das pessoas, que eu acho que é uma das coisas que eu mais, assim, me orgulho hoje, eu falei, não, eu tenho que reconhecer isso e lembrar que, meu, é massa eu escutar isso, sabe? Então eu quero continuar fazendo cada vez mais isso. E aí eu comecei acho que foi quando eu comecei a olhar para um lugar, assim, no meu trabalho de muito mais orgulho também do que uma questão de job description, sabe? Então foi quando eu comecei a ver que o que eu fazia realmente estava fazendo a diferença na vida das pessoas e que eu tinha uma gana, assim, muito grande dentro de mim de continuar fazendo o que vinha sendo construído, sabe? E eu acho que isso já é um pouco também do jornalista, né? Sim. Porque o jornalista, às vezes, com um texto, com um parágrafo, ele consegue impactar o mundo, transformar muita coisa. E ele precisa ter a consciência tanto dessa responsabilidade, de que ele não pode falar qualquer coisa, porque ele pode ir tanto para o bem ou para o mal, mas que ele tem um poder ali de transformar o universo, né? Quantas coisas não tentam silenciar em imprensa? Imagina se a gente não tivesse a imprensa para estar ali falando o que realmente precisa ser falado, cobrando, né? Então é algo assim que hoje eu olho assim, eu fico muito feliz quando eu recebo os comentários e vira e mexe, assim, eu tô em evento, assim, eu tô andando lá no escritório, aparece alguém e vem querer abraçar, tirar foto. Eu lembro até recentemente, ano passado eu fiz uma viagem pro Rio de Janeiro para falar numa ONG e assim... quantidade de gente que vinha tirar foto. Teve um evento também que a empresa estava patrocinando. E aí eu apareci lá de supetão, assim, que eu tinha sido convidado pelo evento. E as pessoas... ele é o Luiz, vinha tirar foto comigo. Então vamos tirar foto, né? Vamos tirar foto com todo mundo, que o Leonino quer aparecer também. Que demais. Ó, tá ótimo aqui. Eu tô vendo agora a gente no YouTube. Você tá ótimo aparecendo tá bom, no quadro. Aí? Tá ótimo. Ótimo. Mas, Lu, respondendo então a minha parte da pergunta do João, eu acho que quando caiu a ficha foi justamente quando eu fui convidado pelo LinkedIn a participar do programa de formação de creators. E não sei como isso aconteceu, aonde citaram o meu nome, se foi através de você que isso surgiu, mas isso me deu um potencial muito grande, porque eu também consegui conhecer muito mais sobre a criação de conteúdo. Conheci diversos outros criadores, diversas outras realidades,
né? A gente conheceu Maite Schneider de perto, Bia Granja. E aquilo ali, aí a letrinha ali no nome, eu assinava em todos os lugares, até agora que agora eu assino o LinkedIn Top Voice, né? Então aquilo ali para mim foi um grande divisor de água, o tamanho do poder de um negócio desse. Aí, obviamente, as empresas começaram a prestar atenção. Eu fui para a organização de eventos, então, poxa, eu fiz eventos aí para mais de 600 pessoas, mais de uma vez no ano. E muito isso dado ao trabalho que eu tinha de promoção nas minhas redes sociais, que sempre estavam ali crescendo por meio disso. Então, esse reconhecimento é bacana, é importante, mas é mais pelo ponto que você está transformando na vida. Essa parte, Sim. quando a pessoa te chega no evento e fala que você está ajudando ela, quer tirar uma foto, cara, é porque realmente está fazendo a diferença. Sim, com certeza, com certeza. Muito legal. Bom, e aí então ainda sobre o Vipado, né? Você gosta de ir pra balada ainda hoje, assim? Eu já gostei bastante, mas hoje não muito, assim. Tanto que semana passada eu tava lá em Fortaleza e eu saí. E foi tão divertido, assim. Foi tão divertido porque eu acho que foi a segunda vez que eu saí no ano. Então, eu tinha viajado no Réveillon, depois fui num show. E não tinha saído mais, porque acho que meu estilo de vida hoje é totalmente outro, então vou em um evento ou outro quando eu preciso, assim, mas de pensar, de virar à noite, assim, não consigo Não mais, dá, assim, né? não, até acho que... Mas dá uma dica aí pra galera em São Paulo. Onde que tá bombando aí? Onde que é legal de sair? O que você recomenda aí? Em São Paulo... Curadoria do Vipado aqui exclusivo pra gente, ó. Ó, quem ele vai falar aí vai estar valorizado aí no lugar. Acho que lugares assim... o Gaspar, né, que é um lugar super... Você acredita que eu nunca Você nunca foi? Não, imagina. Eu nunca fui. Não, o Gaspar é um bar que fica ali no Eu centro. já fui, mas assim, há muito Quando era o tempo Party atrás. Bar, por exemplo. Isso, eu fui no Party Bar. Sim, mas acho que o Gaspar, sem dúvida. E de festas, assim, tem festas de amigos que fazem. Por exemplo, o Faísca é uma festa muito massa que eu passei o Réveillon lá na Bahia com eles. Que legal, não conheço. É muito boa, que inclusive me trouxe aí bons frutos dessa festa. Conheci uma pessoa muito que ótimo. maravilhosa. Clique. E aí, acho que Faísca e Cardume. Cardume. Pra mim, são as festas mais divertidas e com melhor curadoria de artistas, assim. E de locação também. Eu fui numa Cardume que teve embaixo do viaduto do chá. Nossa, maravilhosa. Gente, que louco. Então... O que era? Aquilo era carnaval, né? Acho que era carnaval. Então, tanto o Rafa da Faísca quanto o Pedro da Cardume, eu tenho um carinho muito grande por eles. Então, quem estiver escutando, quiser festa em São Paulo, pode ir de olho fechado que vai se divertir muito. Demais, muito bom, muito bom. Eu vi, aí saindo um pouquinho do momento balada, né? Voltar para o momento mais sério. Você começou recentemente uma pós-graduação em jornalismo digital e comunicação. Conta pra gente um pouquinho assim, o que essa área é importante, por que você está visualizando, está indo se especializar nessa área, quais as expectativas aí do mercado para essa área, jornalismo digital. Até explica um pouquinho aí pra gente que não sabe o que é. Sim, com certeza. Esse ano eu estava querendo voltar à academia de estudos, né, por uma série de motivos e principalmente por desenvolvimento pessoal e profissional, assim, sabe? Eu sabia que eu estou numa fase de amadurecimento profissional muito grande. Eu sei que todo background que eu tiver de informação vai me ajudar muito. Então, eu estava pesquisando já o que eu podia fazer nesse sentido. Eu voltei a, por exemplo, um paralelo a estudar um outro idioma que eu queria colocar também ali, que eu posso usar também no meu dia a dia. Qual? Francês. Eu adoro. E para quem a gente que já fala português é até mais fácil. É um pouco mais fácil, né? E aí eu queria também fazer alguma questão, seja uma pós, um mestrado, e aí eu comecei a ver coisas que fugiam muito do jornalismo, e eu falei, não, eu sou um jornalista e eu trabalho no editorial de uma empresa de tecnologia com muitas oportunidades, então eu quero fazer algo para esse mercado. E aí eu achei essa pós, que é muito massa, porque acho que vai ser muito bacana voltar em temas que eu já vi. Então, ela falava muito sobre semiótica, história da comunicação. Falava também sobre aspectos de combate a fake news também, que acho que... Aí já é uma coisa mais atual, mais né? atual, e pensando nessa relação de tecnologia com esse ponto é muito, muito massa. E também pensando no aspecto de novas ferramentas de tecnologia que podem influenciar o nosso trabalho. Então, como inteligência artificial, que
a gente já usa muito, Sim. dados também, e várias outras ferramentas. Então, eu quis juntar um apreço, não, uma curiosidade sobre temas novos e também voltando um pouco em temas que eu já olhei lá no passado, Perfeito. que de alguma maneira impactaram a minha carreira. Então, eu tô muito animado, eu comecei semana passada. Começou semana passada, tá comecei novinho ainda. comecei Já semana teve passada. aula? Já tive aula. É online? É online, tem uns encontros presenciais. Ah, tá. Lá na FAP ali. na né? FAP. Que é super legal ali, né? Então, é bem estético lá o prédio, né? É bem estético, dá uns pra, stories, dá pra né? fazer umas fotos bem bacanas. com certeza. Um lookzinho. Um lookzinho. Pra fazer um look acadêmico. Muito bom, muito Mas eu bom. tô animado. Acho que vai ser muito massa. Termina quando? Demora um ano? Ela é um ano. É um ano. Nossa, né? passa rápido. É um ano. E o meu objetivo é, com isso, ter uma proximidade maior com a faculdade, porque eu tenho muita vontade no futuro, próximo da aula. Então. Legal. Então legal, acho que importante. é uma porta de entrada. Com certeza, com certeza. Vai fundo. Quero que depois, quando você terminar, a gente venha aqui de novo pra trocar mais uma ideia. Eu tô aqui com essa pergunta na cabeça. Deixa eu fazer, não tem nada a ver com esse rolê. Você é leonino de quando? Eu faço dia 24 de julho. Ah, 24 de julho. Tá. Acho que é bem no começo, né? É bem no começo, É bem no né? começo, Porque vai. Madonna é 16 de agosto. A gente vai chegar nela, né? Que eu vi que tem uma Leonino. pergunta ali de diva, né? Temos. E aqui, mega fã, que não pois tem é. como, gente. Nasci nos anos 80 e agora com essa porra desse show, eu tô ouvindo Madonna 90 Cadê o pessoal? Será que o pessoal do Itaú tá assistindo a gente aqui? Ah, Pra gente, eles? patrocina a gente, Pois porque é, né? olha, eu vou ter que, eu tô pagando tudo no cartão de crédito pra conseguir ganhar aquela área VIP. Já entendeu? usei tanto o cartão do Itaú, acho que chegou a hora. Eu né? acho que chegou a Acho que hora. chegou a entendeu? Eu hora. acho que eles deveriam privilegiar quem faz a melhor coreografia de Vogue. A gente- Eu ia ganhar, com certeza. Não, aí eu entendeu? ia Quem ficar- sabe todas as letras, até do Early Age. Posso contar uma curiosidade sobre Madonna? Ah, É muito engraçado que eu tô namorando agora e o meu boy é muito fã dela. já gosto. E aí, com essa história do Ele é mais show- novo, mais velho, tem a mesma idade Não, que ele é você? mais velho do que eu. Ah, E aí, tá explicado. E aí, com essa toda história do show, assim, você acredita que eu escutei todos os álbuns dela? Eu já fiz isso umas 10 vezes na minha vida inteira. Eu escutei na ordem cronológica É perfeito pra fazer conhecer isso. as fases muito dela, bom. porque começou a aparecer mais coisas dela por conta desse show. É. E fiz o dever de casa bonitinho, assim, pra realmente chegar lá E saber cantar. e Não, e ter o saber- e ter contexto, um né? Porque background, né? são 40 anos, e É. ela faz uma revisão de Sim. tudo. Pode ser a última oportunidade. Não porque ela tá velha, que ela vai morrer, porque aquela mulher é imbatível. Ainda acho que ela vai Exato. fazer umas 2, 3 turnês Sim. ainda pela frente. Mas dessa forma, revisitando toda a É, carreira, isso é talvez lindo. não tanto assim. É uma boa experiência. Foi muito Se você massa. quiser, depois eu te mostro uma playlist que eu tenho no YouTube Music, que você pode ouvir toda a discografia, Ei. discografia dela, só que de singles, com todos os remixes, porque Ah, que Madonna ela massa. já passou por todos os EDMs, Dance Music, Electronic, já trabalhou com um monte de gente. Depois eu vou comentar aqui a playlist e deixar para vocês também curtirem aí. Muito bem, então ó, você tá ali junto com Conectado, Madonna, né? essa coisa do palco, do saber falar muito bem, Que isso? tá tudo junto. Não, gente, mas você só tem um terço da idade da Madonna, então ela com a tua idade, ela tava começando. Entendeu? Então, Um ela, beijo, Madonna. você ainda tá na época do Borderline, ali do Holiday ainda, tem muito show pela frente, você ainda vai Uns lançar o álbuns pra segundo lançar. álbum aí. Muito bom, Lu. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, talvez não tão legal, mas eu acho interessante a gente falar disso porque acaba gerando muita empatia com as pessoas, às vezes também. Você, enquanto um homem gay, já sofreu algum tipo de preconceito na vida pessoal ou no trabalho, alguma coisa? Você falou desse desconforto na aula e você se posiciona, Sim. mas tem alguma situação? Acho que foi uma coisa meio velada, assim, mas aconteceu. Eu lembro que um lugar que eu trabalhei foi o primeiro estágio que eu fiz, e foi bem na época que eu tava no meu coming out ali, saindo do armário, e eu chorava todos os dias, assim, porque eu sabia o que tava acontecendo, mas eu não queria falar. E eu lembro que eu chegava no trabalho, eu era, tipo, sei lá, tinha 17 anos, e ia pro banheiro chorar, assim, e ficava muito triste. Eu era um menino, tinha 17 anos, sabe?
E aí eu lembro que eu chamei a uma pessoa que trabalhava nessa empresa e falei que eu estava passando por um momento difícil e que eu precisaria ali, talvez, de um pouquinho de espaço ou talvez de um tempo para ficar fora, mas não cheguei efetivamente com um laudo médico falando o que estava acontecendo. E aí, 2 semanas depois, eu fui mandado embora. E aí eu falei, cara, foi a única coisa que aconteceu diferente durante esse período, foi isso, foi essa conversa. Mas acho que tudo acontece por um motivo, porque Sim. saí de lá e na outra semana eu comecei a trabalhar na emissora de TV que eu tanto queria trabalhar. Então, Perfeito. Quem perdeu foi eles, quem né? perdeu foi eles. E aí, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, porque Você não- sabe que foi isso cê que sabe, aconteceu, a gente né? que tem prótese sente, né? Sabe, né, Nicole? Sabe? Muito bom. E aí eu dou risada disso hoje porque, sabe, eu acho que é um negócio tão assim, tão cafona, porque e não pode acontecer. E depois eu não lembro de ter passado ali por nenhuma situação, assim, porque, como eu falei, eu sempre me posicionei muito, assim, com família. Então, por exemplo, de tios, assim, chegarem para os meus pais falando, acho que eu vi uma foto do Gustavo ali, que sei lá o quê. E eu chegava e falava, é isso mesmo, Sim, é isso viu, mesmo. sim. Viu isso e vai continuar vendo muito mais, assim. Então, eu sempre tive essa questão muito aflorada dentro de mim e eu acho que foi algo que me deixou muita vontade nesse sentido. Então, eu nunca aceitei qualquer tipo de piadinha que fosse contra quem eu sou. E sempre que eu escutasse qualquer coisa, eu me posicionava assim, sem medo, assim, sabe? Que Então, demais. acho que até eu tenho um grande amigo meu a gente trabalhou muito tempo junto, que ele fala que eu fui uma pessoa que ajudou muito ele nessa questão da aceitação, porque ele via a minha forma ali, como eu me posicionava, como eu A me sua relacionava. segurança, A minha segurança em relação a esse tema desde cedo, que ele falou, meu, foi muito massa. Então, então acho que isso pra mim teve uma situação ou outra que aconteceu, mas aí depois acho que as pessoas têm um pouco de receio, assim, porque eu sou muito legal, mas também eu sei me posicionar muito bem. Gente, então, ó, se inspirem no Gustavo. Já tô chamando de Chama de Gustavo Gustavo. agora. No Luiz Gustavo, tipo, pra mim você foi Luiz Ribeiro, agora que tá Luiz sendo. Ribeiro, e é engraçado, porque quando eu entrei no... O meu avô chama Luiz Ribeiro, eu acho o nome muito forte, assim. E aí, quando eu entrei no LinkedIn, eu tirei o Gustavo, porque... Eu acho que não tinha o Gustavo. Acho que é uma coisa de diva pop, de fases, assim, de alter egos, assim, sabe? Porque o Gustavo diz muito mais sobre a minha personalidade fora ali do escritório, sabe? Entendi. Que eu tenho essa questão de... Entendi. De ser um pouco mais introspectivo, digamos, assim. Eu tenho esse lado leonino, mas ao mesmo tempo eu gosto de ficar mais... De se preservar a sua vida preservar ali, assim. a minha vida. Entendi. E aí, acho que de um pouco tempo pra cá, eu comecei a falar, não, vou colocar tudo no mesmo pacote e agora é Luiz Gustavo Ribeiro mesmo. Eu achei muito curioso a forma como eu divulgando esse podcast e você divulgando. Ele me pergunta, você tem uma foto do estúdio? Por que você quer uma foto do estúdio? Com pessoas ou sem pessoas? Não, de preferência sem pessoas. Aí ele postou só uma foto do estúdio. Uma coisa menos é mais, assim, sabe? Por isso que eu gosto dessa diversidade de gerações, porque eu vou aprendendo também. Eu já super artes e 3 horas lá me matando no Canva, entendeu? Mas é engraçado, porque esse ano eu tô muito mais nesse slow content, assim, sabe? Que nem Sim, agora. aesthetics. Eu tô, igual você falou, a gente tava falando hoje de começar da praia, então eu tô numa coisa muito mais vendo pro lado de cá, assim, do que expondo, assim. Acho que... E tá sendo muito massa, assim, mas eu acho sabe? que tá um movimento, assim, eu acho que só continua no overexposed quem, como eu, assim, tá ganhando dinheiro e tem que estar trabalhando. Tem 3, 4 marcas que você tem que estar falando. Não tenho. Tem dia que eu fico assim, meu Deus, eu precisava falar de 10 coisas, eu não consigo. As pessoas vão parar, porque elas falam, Danilo, chega. Sim. Né? Então eu tô muito nessa fase, assim, e tá sendo... Eu que gostei sempre de aparecer, mas tá sendo um negócio diferente. E eu tenho cada vez mais posicionado, principalmente ali o meu Instagram, como algo mais voltado pro meu trabalho, assim, do que pra minha vida pessoal, legal. sabe? Legal. E eu tenho visto que tem funcionado, assim. Bacana. Demais. O que você gosta de fazer nas horas vagas, Lu? Eu gosto de viajar bastante. Então, Viajar é bom, toda né? oportunidade que eu tenho, eu tô ali no... O César Neto falou aqui, orgulho de você, meu lindo. Todo me deixou meio mal. Ficou até ruborizada. Mas é o meu amor, um beijo. O mozão. Tô com saudade. Demais. E aí,
tempos livres eu gosto de estar lá em Fortaleza com ele, aproveitando assim. E também eu gosto muito de não fazer nada. Então, como eu tenho essa rotina de esportes assim, eu tô sempre, às vezes, bem cansado fisicamente e mentalmente, assim, sabe? Então, porque eu levo isso muito a sério. Então, ou eu não tô fazendo nada, ou eu tô fazendo muitas coisas, como viajando, querendo tá ali com os meus amigos também. Perfeito. Mas eu acho que eu tô nessa fase de menos é mais, então quanto mais quietinho eu ficar ali com a pessoa que eu amo, mais gostoso é. Perfeito, é ótimo, muito bom aproveitar isso. E você já falou de pós, né? A gente vai terminar essa pós aí daqui a um ano, um futuro promissor dentro do LinkedIn, mozão. Tá quanto tempo nesse... É recente, É gente. recente? É recente, é. O que é plano para o futuro, para Luiz Ribeiro? O que você almeja? Vamos falar de um futuro distante, assim. Sim. Luiz Ribeiro com 40 anos. Sim. Recentemente a gente recebeu uma comitiva de executivos lá na empresa, que era, assim, as pessoas da área de produtos que estão ali no topo da pirâmide, assim, por conta do tempo que eles têm de empresa, por conta das posições que eles têm. E eu consegui me enxergar claramente nessa posição, assim. Acho que é muito pelo trabalho que eu tenho desenvolvido e aonde eu quero chegar, sabe? Acho que eu penso muito que eu quero estar num lugar de inspiração, assim, para as outras pessoas, assim, para outras gerações. Então, eu penso muito em seguir na área editorial, me vejo trabalhando onde eu estou por muitos e muitos anos, se Deus quiser. E eu quero continuar lá fazendo o que eu tenho feito desde quando eu entrei, que acho que é a diferença. Tem ideia, tem planos de sair do país, alguma coisa nesse sentido? Trabalhando em uma multinacional, acho que é uma oportunidade que pode acontecer. Mas acho que se isso acontecer um dia, eu quero estar com uma carreira muito bem solidificada aqui no Brasil, sabe? Então eu quero continuar fazendo o que eu tenho feito muito bem feito. Acho que eu tenho uma coisa que para mim é muito massa, que a minha cabeça ferve de ideias e ao mesmo tempo que ela ferve de ideias, eu consigo colocar para fora e consigo desenvolver essas ideias. Então, como esse trabalho, principalmente com o que eu faço hoje de comunidades, ele é recente, né? 2021, 2022. Então, acho que ainda tem um tempo para fazer muita coisa. Com certeza. E eu acho que vai chegar um momento que eu vou querer ficar mais ali não diretamente nessa relação com usuários, mas dando apoio para o time que vai estar tendo essa troca com os usuários, sabe? Legal. Então, acho que eu quero estar nesse lugar mais de desenvolver as ideias do que o executor mesmo das ideias. Perfeito, muito bom. Desejo que você tenha sucesso nessa área também. A gente vai voltar aqui, então, daqui... Sim, para Luiz Gestor. Mas aí, assim, já pensando você ajudando a gerenciar essa galera que talvez vai estar começando, que dica você daria para quem está começando agora nessa área de criação de conteúdo? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Como é que eu faço? Quantos stories eu posto? Eu posto todo dia? Que dica que você dá? Acho que a primeira é você ser gentil. Acho que com todas as pessoas que estão ali criando conteúdo e quem está dando suporte para quem está criando conteúdo. Então, acho que a primeira acho que eu vou mais para o lugar humanizado primeiro. Ser gentil. Acho que pensar que você não é o único que está fazendo esse trabalho. E 3, pensar que a oportunidade está ali para todo mundo. Então, se você fizer um trabalho bem feito, ele vai ser bem observado e você vai ter mais oportunidades. Agora, para esse olhar mais técnico, eu acho que é você ter uma notoriedade em algum assunto. Acho que eu vejo muita gente querendo abraçar o mundo e falar sobre tantas coisas, mas de uma forma tão supérflua que acaba não se aprofundando e não consegue criar uma comunidade como você e outros colegas têm hoje. Sim. Então, acho que você ter um nicho muito bem estabelecido é muito bom. E eu acho que, pensando também na periodicidade, né? Acho que rede social é algo, como você falou, como você trabalha com isso, você tem que estar ali. Você não pode ser low profile. Não adianta você ter muito conhecimento e ser low profile, porque as pessoas não vão saber o que você está querendo falar. Exato. Então, acho que ter esse engajamento constante é muito bom. E eu acho que mais qualidade, menos quantidade, sem dúvida. Perfeito. Deu um corte bom, mas nossa, qualidade... não, deu um corte ótimo. Abaixo fórmula de lançamento. Ninguém mais aguenta esse excesso de postagem que não fala nada, entendeu? Não. E aí vai lá, tem 10 curtidas, 0 comentários. Não. Que conversas você está gerando? Não tá gerando um ROI ali, né? E quando eu entrei no programa no LinkedIn, o presente que a gente ganhou era crie conversas. Exato. Gere conversas. Exato. As pessoas querem conversar. A gente gosta de conversar. O que a gente está fazendo aqui já há quase 2 horas. Exato. Então, acho que é fazer muito desse papel e como a gente falou, quando você fizer uma publicação, você voltar nessa publicação para interagir. Exato. Porque eu acho
tão sem educação quem Nossa, faz isso. eu também, gente. Cafona, sabe? Nossa. Porque a pessoa só olha pro próprio umbigo e esquece que são aquelas pessoas que estão E alimentando. tem gente que pergunta 10 vezes no dia e não vai lá e responde um nada, Exato, entendeu? então acho que é ter esse olhar também. Muito bom, muito bom. E para quem está começando na área de comunicação e jornalismo, vale ainda começar nessa área? Ou não? Inteligência artificial vai tomar o trabalho de todos os jornalistas. Hoje em dia não precisa mais, é ChatGPT para cima e para baixo. Que dica que você dá para quem está começando nessa área? Ou que teve esse sonho que você tinha ali da bancada, ou de comunicar, de entregar, de transformar o mundo, enfim. Eu acredito que oportunidade sempre vai ter, mas de maneiras muito diferentes, assim, sabe? Então, eu vejo muito pelos colegas que estão começando lá, os estagiários agora, porque tem uma sede, assim, sabe, de conhecimento, de aprendizado muito grande, e eu me vejo muito nesses lugares também, porque eu era assim também. Eu acho que eu vim de uma família simples, então se eu não tivesse focado ali nos estudos, eu não ia ter tido as oportunidades que eu tive, que eu abracei até hoje. Então, eu acho que é você... saber desde o início ali da sua graduação ou do meio dela para onde mais ou menos você quer direcionar sua carreira, e tá tudo bem se você não souber também, porque você vai descobrir isso em algum momento. Então acho que continuar esse olhar mesmo de entender que o mercado de comunicação está se transformando muito, principalmente o jornalismo, você ter isso aberto, porque antes as pessoas focavam somente nos veículos de comunicação mesmo, sabe? Então esqueceram que agências também são uma grande porta de entrada. E eu falo que se você não trabalhou numa agência sendo um jornalista assim, você perdeu uma grande oportunidade de fazer coisas muito legais, assim. Eu sei que desde pequeno, desde quando começou a graduação, muitos colegas já conseguiram seguir para redações, assim, mas é um número muito pequeno, assim, sabe? Então, acho que você ter esse olhar é muito bom. E se eu puder dar uma dica, trabalhar em agência é muito legal, mas quando você é cliente, é uma relação muito mais, muito mais gostosa. Muito bom, muito bom. Ó, a gente vai ter um ping-pong de perguntas no final, mas eu vou colocar essa pergunta aqui no meio, que ela não estava no roteiro. Se você tivesse que escolher, hipoteticamente, tá? É para você se comprometer mesmo. Agência, veículo, assessoria ou cliente? Já posso responder? Pode. Com certeza, cliente. Cliente. Acho que é o lugar que eu Tá tô bom, então eu vou tirar o cliente. Assessoria, veículo ou agência? Veículo. Veículo. Até porque... Que é o grande sonho da grande maioria. Exato. Mas você não disse que logo quando você entrou no veículo, aí você falou, caraca, não é nada. Mas eu te falei, disso. em minha defesa, eu falei isso porque eu fiz plantões em Natal e Réveillon. É loucura, eu trabalhei no dia, enquanto tava todo mundo lá comendo a ceia. Redação eu loucura. Eu tava comendo ali o telefone pra ver se tinha acontecido alguma coisa no Copom. Então é um negócio bem doido. Mas assim, ao mesmo tempo é muito massa, porque quando eu trabalhei em redação... Né? Eu tive esses momentos de trabalhar em plantões e tudo mais, mas assim, eu fiz tantas coisas. Então eu lembro até hoje que eu entrevistei Luciano Amaral do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu assistia quando eu era criança, então se eu não fosse ali, não ia fazer isso. E ao mesmo tempo cobri eventos grandes como eleições, que pra mim foi um marco muito massa, assim. Legal. Carnaval e tantas outras coisas legais. Então assim, é um trabalho maçante, pra quem gosta, um beijo, boa sorte. Mas é uma escola também, igual dizia já a Daniela Albuquerque, ela diz que a Rede TV é uma escola, e pra mim a Rede TV também foi uma escola. Que demais. Não, eu acho que tem que passar por isso, né? Sim, eu se acho tiver oportunidade, com certeza, nossa, é muito massa, assim, você tá num estúdio de televisão. Gente, eu sou fascinado, eu assim, também. Então... Isso aqui é o mais próximo que eu consigo ter no estúdio de mas TV. Já tá ótimo, amigo. Já tá ótimo. Eu agora tô aí, fazendo em fase de teste o Tech Television Brasil, que é o primeiro canal de TV com conteúdo 24 horas por dia. Tá rodando no meu YouTube, a gente só parou porque a gente precisava fazer essa transmissão, então agora quando ele recomeça, esse episódio já vai estar lá passando e fica passando em sequência. Quem quiser maratonar, vai lá e vai assistir todos os episódios do Tech 40+, todos os episódios do Orgulho Tech, e a intenção é que a gente saia do YouTube, a gente vá pro OTT, que é tipo ter um aplicativo na sua Smart TV, vá pra TV aberta, satélite e tudo mais,
porque eu acho que tá faltando isso, um canal que possa falar de tecnologia 24 horas por dia. Eu acho que esse trabalho eu vejo que é algo que tem funcionado para outros mercados muito forte, assim, sabe? O Rafa, por exemplo, da Dia TV. Exato, dali que eu copiei. Então ele é um querido. Na verdade, ele copiou de mim, porque ele lançou antes, mas eu já tinha ideia de fazer isso. Eu tive já a oportunidade de conhecê-lo e é assim, um trabalho que eu vejo que, principalmente para quem tá começando esse mercado de comunicação, não olha tanto para um veículo grande assim, olha mais para esse lugar desses veículos que estão começando da internet, estão expandindo aí. E a gente, hoje em dia, a gente vive dentro da internet, Com assistindo, certeza. consome live no LinkedIn, live no YouTube, que nem a gente tá fazendo aqui. Então, é onde a gente vê, geralmente, o contato com quem a gente tá mais próximo, né? A gente se identifica. Me identifico muito mais com a blogueirinha do que com, sei lá, a novela das 8, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? E agora uma dica para as empresas em relação ao mercado de influenciadores. O que você pode falar para as empresas? Eu, do meu lado, enquanto influenciador, eu vejo muita empresa sem noção que quer que você divulga um negócio que você nem conheça ou que acha que ela vai conseguir ganhar um puta de um share do mercado, principalmente às vezes empresa que está surgindo ou vem para o Brasil e ela aposta tudo ali, uma falta de experiência, e aí o próprio mercado de agência, né? Cara, já passei por umas situações assim, apaga o stories porque você esqueceu de colocar uma hashtag. What the fuck, entendeu? Tipo, né? Ou vai lá, eu quero que você faça uma postagem no LinkedIn. A marca nem vai lá e curte a tua postagem, ninguém interage. Que dica que você dá para as empresas, ou vamos dizer assim, para as pessoas que estão por trás dessas empresas lidando com o mercado de criadores de conteúdo? Sem dúvida, colocar ali entre as pessoas que trabalham, pessoas que realmente entendem do negócio, sabe? Acho que esse mercado de influência... E como essas pessoas podem entender do negócio? Como elas podem entender do negócio? Estudar... Porque tá difícil, eu acho. Eu já tive a experiência de trabalhar com marketing de influência e era no lugar de agência que conectava os influenciadores com as empresas, assim. E para mim foi algo que me deu uma bagagem muito grande, porque quando tinha uma campanha, sei lá, uma campanha para uma indústria farmacêutica, você não vai falar com o influenciador que tem mais seguidores. Se fosse uma coisa que eu lembro que a gente fazia muito, era campanha sobre essas datas, sobre o dia de combate a tal coisa. Legal. E a gente colocava essas pessoas que vivenciavam isso na pele, sabe? Então você tem o tato de entender que não é a pessoa que tem 1 milhão de seguidores, o médico conhecido no Instagram, que vai dar mais o retorno de investimento para a campanha. Mas sim, você tem que colocar as pessoas que vivem isso, sabe? E acho que essa questão de conhecimento, acho que passa por qualquer mercado. Então, acho que quanto mais conhecimento a pessoa tem sobre uma indústria, ela consegue vender melhor o seu trabalho. Então, até hoje eu estava vendo um colega meu que ele trabalha essa marca aí de e-commerce muito grande da China. Shopee? Não, outra... AliExpress? Não, a de roupa, como chama? Shein. A Shein, isso. Que ele estava postando algo relacionado a uma campanha que eles fizeram com a Anitta, que eu acho que ela é garota propaganda, ela faz propaganda. E era um negócio tão bem desenhado que tinha uma conexão, uma história ali, um storytelling entre a marca e ela, que dava pra ver que quem fez aquilo pensou muito bem feito e não só escolheu ela porque ela é... Ela tem muito seguidor. Porque ela é a maior cantora do Brasil, assim, da América Latina. Então, acho que é muito dessa questão de olhar ali no LinkedIn para ver se essas pessoas têm experiência sobre esse assunto e trazer as pessoas para perto. Gente, tem um post no meu Instagram, mas é lógico que ele tá também no meu LinkedIn. Porque eu acho que talvez ali no meu feed do Instagram fica mais fácil de perceber, mas que eu falo dessas pessoas que muita gente talvez não conheça, que elas estão no LinkedIn. A Anitta, a Thais Araújo, o Lula, o Whindersson Nunes, entendeu? Pessoas que estão ali, estão postando e usam a rede social para trocar ideia. Esses dias o Whindersson Nunes estava todo feliz que ele arranjou um emprego. Ele finalmente postou lá um cargo novo. Sim. Então isso é muito legal. O João Carlos falou aqui, falando em comunicação, vocês acham que a TV vai perder seu lugar pelas plataformas online? Já tá perdendo, né? Mas acho que tá rolando um movimento inverso também de pessoas do online indo pra TV, né? Esses dias eu tava lendo, acho que foi na Folha, não foi na Folha, acho que foi no Globo, alguma... da Patrícia Kogut, eu acho, que ela fez uma
Não sei se foi ela que fez uma review de uma influenciadora que é muito grande, a Virgínia, que ela agora Sim. tem um programa no SBT. É verdade. Então ela migrou O SBT pegou um monte de gente da e internet. eles pegaram ali uns achadinhos, pessoas que têm muitos seguidores. É. Até uma vez eu fui ler uma reportagem, tem acho que até o irmão do Felipe Neto, que é muito conhecido no mercado. O Lucas, né? Isso, que muito é nichado, infantil, né? Nossa, ele é gigante. E ele tá indo pra esse mercado. O Então que esse acho moleque tem de representação de brinquedos e revistas, só quem tem criança que sabe. conhece saber, né? Então eu acho que tem rolado esses dois movimentos, de tanto a TV ter trazido essas pessoas do online ali, mas também o mercado de streaming crescendo cada vez mais. Por exemplo, você vê a TV lá do Casemiro. Uhum. Eles têm uma equipe enorme, eles cobrem todos os eventos, assim. Eles vão. Eu tava recentemente fiz uma. Jogos são às vezes exclusivos. Com Exclusivos, ele. né? Eu tava até fazendo esses dias uma reunião com o pessoal de uma agência muito grande, que eles vão levar a equipe deles para cobrir as Olimpíadas de Paris. E aí eles estavam falando um pouco do alcance que eles têm, e são números, assim, muito grandes, assim. A última... O que teve por último? Foi Copa? Foi, né? Ou foi Olimpíadas, vai ser agora? Vai ser agora, foi a Copa, em foi 2022. A Copa. Eu assisti a maior parte dos jogos pelo canal do Casemiro. E é uma transição boa. É boa, porque Então, né, ele é engraçado, exato. a gente já se familiariza, Sim, então sim. eu acho que também tá rolando esse movimento Total. inverso. O streaming, né? Ele transformou a TV em web. Sim, né? sim. Eu não tenho mais a TV aberta total. Dificilmente eu assisto, assim. Eu lembro que antes... Daniela Albuquerque, me desculpa, mas eu fico mais no stream. Mais seu programa, mas desejo muito sucesso. Desejo sucesso. E aí, mas eu consumo muito o YouTube, assim. Então, Também. às vezes eu trabalho com 3 telas, assim. Às vezes eu deixo uma tela só rodando alguma coisa ali. Igual um áudio, um O que videocast. você assiste? No YouTube, eu tenho algumas peculiaridades, assim. Eu gosto de ver vídeos, programas de culinária, que eu adoro cozinhar. Ai, que demais. Não Então, botei essa pergunta, eu nem imaginava. Eu gosto de cozinhar, então eu fico vendo Rita Lobo da vida, adoro. esses programas de reality show, assim, que as pessoas estão lá sob pressão, eu amo. Nossa, esse eu tenho pânico. Eu adoro ver. Eu vontade de quebrar a panela na cabeça da pessoa. Então, acho que principalmente isso, e eu gosto de esportes em geral, assim. Então, por exemplo, a própria TV do Casemiro, eles passam coisas muito aleatórias, igual essa semana passada tava passando um campeonato, o pré-olímpico, eu acho, de ginástica. E aí tava lá a Rebeca Andrade, por exemplo. Massa. Então eu gosto de ver coisas muito peculiares, assim, e vídeos de bichinhos fofinhos também. Sempre tem uma peculiaridade. A minha eu gosto de ver aquela, não sei se você já viu, viagens de trem. A pessoa não faz nada, fica Só viajando deixa filmando, no trem. assim, lá na Suíça, né? Aquela Suíça, coisa linda, né? E lá no Japão, um trem cruza a Patagônia. Adoro, perco horas. Esse foi meu hobby na pandemia também, assim. Ai, muito bom, Lu. Olha, a gente tá chegando no final, né, do nosso podcast aqui. E antes de a gente ir pro ping-pong, eu quero saber, quem quiser te acompanhar mais, onde que essas pessoas podem te seguir. Acho que o LinkedIn, né, Luiz Gustavo Ribeiro, então vai me encontrar ali, e ali é dedicado exclusivamente para o mercado de criadores, editorial. Tem muita então, dica bacana. tem muita dica, participação em eventos. Eventos, né? Tô participando de muitas coisas legais. Legal. O meu Instagram agora que tá começando a ser um pouco mais voltado para esse Gustavo jornalista, então Gua Ribeiro, se puder deixar aí alguém nos comentários. Tá na descrição do vídeo, mas vai colocar aqui nos comentários pra gente assistir. Esses dois são os meus principais canais aí. Perfeito, Sim. Muito bom. Bom, Lu, então vamos agora pro nosso ping-pong. A mesa aqui, como o Berê hoje está com a gente pela primeira vez, talvez ele não saiba como é que funciona, mas é um rapidão aqui, então, tipo, eu pergunto, você tem que responder. Olhando pra lá ou olhando pra cá mesmo? Não, você pode olhar pra mim mesmo. Tá. Mas eu pergunto o que vier na cabeça, você responde, tá? E não precisa entrar ali em... Não precisa entrar em detalhe, mas às vezes eu que falo mais que a boca, eu às vezes vou comentar alguma coisa em cima, porque a sua resposta pode ser curiosa, tá? Mas eu vou te fazer uma sequência de perguntas e aí você vai me respondendo. Beleza? Preparado aí mesmo? Show de bola. Então vamos lá. Um ídolo. O Kobe Bryant, o jogador de basquete. Tem uma foto dele lá fora, eu pintada. Eu vi na hora que... Demais. Uma rede social. LinkedIn. Ai, se você não falasse esse, a gente... Amanhã eu tenho uma conversa. Ia estar demitido, né? Uma diva. Madonna. Arrasou, parabéns, obrigado. Senão talvez já estava fora desse podcast. Uma festa. Pode não ser uma label, pode ser uma data também, sabe? Sim.
Eu vou falar uma label, acho que é a Faísca. Faísca, foi uma que me marcou muito. Ela só acontece na Bahia? Não, ela é itinerante e aí ela faz festas durante o ano. Aí teve o Réveillon esse ano que foi assim muito bom. Então, Lá na Bahia? Lá na Bahia. Então acho que eu tenho razões assim, pra escolhê-la. Sim, claro, já entendemos tudo. Mas eu vou procurar saber, quero conhecer. Um estilo musical. Pop. Pop. Sim. Um sonho. Igualdade, talvez. Muito bom. Um evento. Festival, pode ser? Pode. Primavera Sound. Primavera Sound, amei. Assisti Jessie Ware, foi maravilhoso. Também. Nossa, amei aquele show. Vi ela 2 vezes. Pena que foi 1 hora só de show, né? Uma bebida. Eu não bebo, mas... Nada de álcool? Nada de álcool, Que zero, legal. assim. Mas eu experimentei a caipirinha de siriguela lá de Fortaleza e recomendo. Tá bom. Uma cidade? Pode ser 2. Pode. Barcelona e Fortaleza. Tá bom. Muito bom. Uma viagem? Amsterdã. Boa. Um livramento? Eu queria muito falar o que me veio. Um livramento. Um livramento. Pessoas tóxicas que passaram e ficaram no Que passado. passem longe, né? Passem longe do meu sucesso. Arrasou. Lu, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um papo acima do que eu estava esperando. Você é muito melhor conversando pessoalmente. Eu acho que a gente teve poucas oportunidades de fazer isso, então foi sensacional. Muito obrigado mesmo. Eu quero dar um recado que a gente está reiniciando esse podcast. A galera geralmente me conhece pelo podcast do Tech 40+. Tá dando um tempo no podcast do Devs 40+. A gente vai ter só um episódio nesse mês do Devs 40+, que é dia 22 de abril, que eu vou trazer o Sibélio Serafini, que ele aí é também iconic no Twitter, é um dev lá, twitteiro, posta pra caralho, até mais do que deveria. Mas enfim, tem uma fanbase aí. E todos os episódios até a Semana da Parada LGBT de São Paulo, que acontece em Corpus Christi, que é aquele feriado entre maio e junho. Por quê? Porque até lá vai acontecer, nessa Semana da Parada, vai acontecer a primeira conferência de profissionais LGBT da tecnologia e comunicação, que é o Orgulho Tech Conf. Então a gente nunca reuniu no palco só profissionais LGBT dessas áreas. Então o palco vai ser exclusivo para profissionais LGBTs. Quem quiser assistir, obviamente, todo mundo está convidado. A gente ainda não anunciou o local. A gente vai anunciar entre hoje e amanhã o Call for Papers, então as pessoas vão poder falar, eu quero palestrar, né? As palestras são curtinhas, então de 15 a 20 minutos as pessoas vão ter essa oportunidade de ir lá no palco, mostrar seu trabalho, trazer algum tema relacionado à tecnologia, diversidade e inclusão. Tá super convidado, você sabe, já disse desde o começo. O convite do podcast já vem com o convite para palestrar na Conf. Não sei se você vai viajar, né? Mas quem vem para São Paulo é uma oportunidade de vir, curtir a Semana da Parada, curtir as festas. Fica a dica de ver tudo que sai no Vipado em relação a isso e aproveitar a parada, porque é um ato, né, de militância ali também é muito importante. Então, daqui para frente, até junho, todos os episódios, todas as semanas vão ser convidados LGBTs nesse podcast aqui. E você tá reestreando essa temporada. A primeira temporada foi curtinha, foram 3 episódios, mas era uma vontade muito grande que eu tinha de fazer esse papel. Então, obrigado por topar vir aqui e trocar essa ideia. Foi muito bom. Tô admirado aí do seu posicionamento, da sua eloquência. Defenda mesmo, brigue quando tem que brigar mesmo. A gente precisa de mais pessoas assim. Eu tenho certeza que inspirou bastante gente aqui no chat e vai inspirar para quem vai nos assistir aí, tá bom? Quer deixar um recado final, uma mensagem, uma oração, uma dancinha, alguma coisa nesse sentido? Eu queria agradecer o convite. Acho que é muito massa quando tem a oportunidade de conhecer na vida real ali fora do e-mail ali, das mensagens, das pessoas que eu já tenho tanta troca profissional e trazer um lado meu que às vezes eu não exploro tanto e que eu tenho aos poucos tentado mostrar.
Acho que é muito massa e eu queria agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem no chat. Quem quiser me acompanhar, o Dan já deixou ali as minhas redes sociais. E a gente se vê em algum evento, em algum lugar aí que eu esteja falando. E se conectem comigo, que vai ser o maior prazer ter a troca aí com vocês. Com certeza. Gente, obrigado aí, pessoal do chat. Eliette, que diz que chegou atrasada, mas vai rever aqui. João, obrigado. Ó, animal, papo cabeça demais. Galera do podcast Tech 40+, muito obrigado. César Neto, muito obrigado. Mamãe Jaqueline também, que acompanhou a gente. Valeu demais aí. Pessoal do Estúdio Podcast, Berê, valeu aí. Tamo junto nessa parceria. Esse horário aí, vou estar bastante vezes aqui. E é isso, nos vemos semana que vem, só que não segunda-feira, na sexta. Eu vou trocar o horário porque estarei no Rio Web Summit. Me acompanhem aí. É isso, Lu, obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Tchau, tchau.